blog do Carlinho. Nesse momento estamos aqui recebendo a presença do ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Cassimbão. O Cassimbão, ele procurou, porque ontem a gente fez uma reportagem falando da polêmica, da briga, da confusão que aconteceu na Secretaria de Meio Ambiente do município de Pedreira. E o Cassimbão era um dos envolvidos. E contamos a versão ontem do secretário, e o Cassimbão, democraticamente, ele pediu também o direito de resposta, contar a sua versão, dizer o que aconteceu. Cassimbão, meu irmão, bom dia, obrigado aqui pela sua presença. Conta para nós, Cassimbão, o que aconteceu. Por que o senhor foi na Secretaria de Meio Ambiente e como aconteceu essa confusão? Bom dia, Carlinho, bom dia a todos os pedreirenses. Na verdade, Carlinho, eu fui à secretaria buscar cópia de um processo de uma notificação de podas que eu fiz no meu quintal, que foi colocado como remoção, a qual eu não fiz, e me multaram em R$ 1.300 e estava no meu nome essa multa. E eu fui questionar o secretário por que estava no meu nome, e ele resolveu colocar o nome da vereadora Catiane, né? E pedi para que ele não levasse para o lado pessoal, político e pessoal, porque eu disse para ele que ele estava usando o cargo para tipo vingança política, né, pelo trabalho da vereadora Catiane, e está tirando do meu nome e colocando no dela, porque quem fez o procedimento, quem contratou o cidadão foi eu, a vereadora não estava. E aí ele disse que não, que eu tinha cometido crime. Eu perguntei para ele o que era remoção e o que era poda. Ele disse que eu cometi um crime e ainda me acusou de ter escondido as aves na madrugada, né? Que a equipe tinha ido lá e que não tinha encontrado nada. E ele faltou com a verdade, que as galhas estão todas lá, ontem foi filmada, desde março. E a equipe foi na época e não tinha me multado. Meses depois multou, um outro questionei com o conselho, um outro funcionário foi que assinou a multa, me multando, a qual ele não fez parte na equipe no dia. Mas assim, só questionei isso para ele e ele me chamou de criminoso e ainda me acusou de ter vendido uma área pública ali no Seringal para estacionamento. Aí começou a discussão acalorada, né? E a qual... Vamos até em parte, né? O senhor foi lá pedir para ele anular a multa? Jamais, nunca pedi para anular. Eu até disse que se eu tivesse cometido crime, se fosse mais, que pudesse até botar, mas que o que eu fui pedir lá foi para que colocasse em meu nome, deixasse, que eu fui multado a primeira vez em meu nome. Não precisa colocar o nome da sua esposa? Não, porque a vereadora, apesar de ser a proprietária, a casa que está no documento no nome dela, mas quem estava na casa eu sou esposo dela, quem contratou o cidadão para fazer a limpeza das telhas e ele fez a poda da unha de gato, fui eu. E a multa tinha saído no meu nome. Quando eu estive na secretaria, nunca nós colocamos nome dos familiares, de esposa, que cada um tem que responder pelos seus atos. E simplesmente eles que não. E eu vejo que é coisa pessoal, sim, e perseguição política. Cassimbão, ele alegou que o senhor, no meio da discussão, chamou ele de faccionado, né? E integrante de facção criminosa. Procede isso? Muito sério. Deixa eu lhe dizer, Carlinhos, toda ação tem uma reação, mas nunca chamei aquele cidadão secretário de faccionado. Na justiça nós vamos ter que provar um ou outro que foi dito. Ele tem que dizer realmente o que eu falei. Eu nunca o chamei de faccionado. E quero dizer o seguinte, quem foi desacatado na verdade foi eu como cidadão, porque sou um cidadão comum e busquei um órgão público para reverter uma situação a qual estava de uma maneira e foi colocada de outra maneira. E quem desrespeitado foi eu quando eu fui chamado de criminoso que estava escondendo... Então o senhor que foi chamado de criminoso? Eu fui chamado de criminoso, que tinha cometido crime, né? Porque eu fiz um procedimento no meio ambiente que não causou dano nenhum, que eu não sou louco de fazer remoção de árvore. E depois ainda me acusou de ter escondido na madrugada, que não ia mandar a equipe, que não deixou a equipe subir, ainda me acusou de ter vendido... A suposta... não, escondeu na madrugada a suposta crime, que seria a árvore. Crime, que a árvore não tem como você esconder... subir no morro para estar tirando na madrugada galho cheio de espinho que está lá. Convidei para ele ir em loco, ele disse que não tinha o que fazer, que eu já tinha escondido, que tal. Eu disse a vegetação está do mesmo jeito, foi feita uma poda, não é remoção. Falei para ele que remoção que foi feito ali próximo à secretaria, não dá 70 metros, onde foi removida uma árvore para beneficiar um empresário com placas de outdoor. Cassimbão, ele deu voz de prisão ao senhor? Primeiro que para isso ele teria que provar que eu desacatei ele, né, e cometido um crime flagrante. Eu não cometi. Eu apenas pedi para que ele me respeitasse. Quando a gente começou numa discussão acalorada, ele disse que ia chamar a polícia, pediu a funcionária para chamar e ela pediu para que a gente
se acalmasse, eu estava com meu filho, eu mandei ele chamar a polícia, e aí demorei um pouco lá e saí, não corri, não sou homem de correr, é tanto que quando saí de lá fui em casa, e fui à delegacia, cheguei lá, encontrei ele com sua equipe lá, com mais 2 amigos dele, ou funcionário, não sei. O senhor ainda reencontrou ele na delegacia? Encontrei na delegacia, aguardei ele fazer o seu boletim de ocorrência, eu fui fazer o meu. Pedreiras está vivendo um momento aqui de uma gestão de opressão. Aqui, voltando também a um caso, você está quase impedido de andar em órgãos públicos porque estão tratando como se fosse coisa privada. Ontem ali no CAPS, um funcionário, quando eu estava conversando com um taxista Bodão, que era taxista aqui, né? O cara estava filmando lá, o funcionário filmando, constrangendo as pessoas, foi tomar satisfação porque o cara estava falando com a Catiane, fala comigo, então é assim, estão tratando a coisa pública como se fosse empresa particular, e não pode ser assim. E a vereadora Catiane tem feito um trabalho de fiscalização, e quem está na coisa pública é sujeito a denúncias, a fiscalizações, a matérias, então assim, acho que o secretário está... É uma questão de retaliação pela vereadora ter denunciado canil e outras coisas mais que vem acontecendo no município de Pedrinhas. Cacimbão, rapaz, e sobre essa questão aí do corte ou da poda, o senhor cortou ou podou aquela vegetação? Existe a poda e existe a remoção. A remoção é quando você arranca pela raiz, é como foi feito com aquela placa, é como foi feita a remoção. Placa? É a placa que foi colocada lá de outdoor, removeram um pau d'arco ali no mutirão, né, próximo à ponte, para colocar aquela placa. Removeram as 2 árvores que estavam saudáveis ali na prefeitura. Ali é a remoção. Por aí está acontecendo aqui em Pedreiras, que estão arrancando com enchideira. Você está removendo. Podar é quando você poda uma galha. É o que foi feito lá em casa. Foi feito um roço na vegetação rasteira e nas unhas de gato, né, a qual comprometendo a minha casa. Então o cidadão, na época a secretaria, a equipe foi e pediu que eu deveria ter ido lá, mas foi naquele período bem chuvoso, o cidadão esquece, não, eu tirar a folha aqui, mas eu tenho que cortar de corte. Era só 6, 8 galhos, ele fez o roço, que eu tenho que fazer de novo essa poda, em cima da minha casa. Inclusive na época um da equipe disse que eu teria que ir lá pedir a vizinha para que fizesse a poda no pé de manga, porque ele pode vir cair em cima da minha casa, que eu nunca nem fui. Então assim, o que eu vejo é uma questão de perseguição, porque poderia ter feito a notificação, e não fui multado no início, e 4 meses depois é que foi e manda um outro funcionário. Mas o pior é que você chega numa secretaria para conversar calmamente, mas de repente você começa a ser acusado, e cada ação tem uma reação. O senhor reagiu de acordo com o que foi tratado? Verbalmente, né? Mas ele chamou o senhor de criminoso, o senhor não chamou ele de faccionado? Não, faccionado nunca disse, o senhor é um faccionado, não. Até disse, o senhor está muito empolgadinho, não se preocupe que isso aqui é passageiro, eu já passei por aqui, o senhor também vai ter a sua passagem, né? Porque assim, tudo tem começo, meio e fim, eu tenho certeza que o próximo ano será o fim dessa gestão de opressão. Então eu gostaria só que o senhor colocasse suas considerações finais e reafirmasse que não xingou, não desrespeitou, desacatou o funcionário público, Aldiclei, secretário de Meio Ambiente, e também que não removeu a árvore e nem recebeu voz de prisão. Olha, na verdade é o seguinte, a remoção, eu até pedi o conselho que fosse lá olhar em loco, eu chamei ele para olhar, ele disse que não, que eu tinha cometido crime, que eu já tinha escondido a árvore, só se eu fosse mágico, né? Não faço nada às escondidas, minhas coisas tudo é às claras. Então é o seguinte, nunca pedi para ele dispensar a multa, né? Pedi para que fosse olhar se realmente eu tinha cometido crime, não removi a árvore, eu não sou... Mas que a história é outra completamente. Porque vinha totalmente... Se eu fizesse essa remoção em período chuvoso, acho que eu não estava nem vivo, nem minha família, porque tinha causado erosão, tinha derrubado muro, casa. Então é assim, é bom que ele saiba o que é remoção e o que é poda. E que pedi para que ele colocasse deixasse em meu nome, não em nome da vereadora. E assim, no momento que fui desrespeitado por chamar de criminoso, que eu estava escondendo na madrugada, isso é coisa de bandido, fazer coisa de madrugada, eu nunca fiz isso. Se algum deles por aí tem esse costume, eu não. Então assim, meu irmão, não chamei-o de faccionado, nunca chamei. Eu usei outros verbos lá com ele, porque ele começou a me chamar de bandido, dizendo que eu também tinha vendido, quando ele chegou na secretaria, encontrou o seringal vendido para estacionamento. É uma acusação leviana, a qual eu também fiz esse boletim para que ele prove. E quando ele disse que se sentiu ofendido por eu estar respondendo à altura do que ele estava me tratando com falta de respeito, aí disse que ia chamar a polícia, eu mandei que chamasse. Aí a funcionária entrou e pediu para que se acalmasse e tal, e ele chame a polícia. Aí terminou, eu estava com meu filho, e eu mandei ele chamar, não sair correndo, não sou homem de correr de nada, assumo meus atos, que polícia é para bandido. E acho que precisa ser preso muita gente nessa cidade
está cometendo erro em prol da população, E o que menos que- o Cacimbão. Muito bem. O que o senhor tem a dizer à população de Pedreiras? Estou firme, com a verdade, não temo, e que a população também, que já começou mesmo a abrir os olhos e ver a realidade, que o descaso está grande, principalmente em todas as áreas de saúde e tudo, que as pessoas abram os olhos, que tenham coragem, que denunciem, que não fique calado, que não fique oprimida, porque a coisa pública é do povo, não é privada para as pessoas chegarem e estar sendo oprimidas e serem ameaçadas a ficar caladas. Muito bem. Conversou aqui com o brother Carlinhos, Antônio Flávio, nosso amigo Cacimbão aqui. Obrigado, Cacimbão. Obrigado, Carlinhos.